Agora está na hora de falar de clima, de previsão do tempo, de projeção climática para os próximos dias. Vamos lá para o nosso clima. Com o oferecimento da Agrimet, a ciência do clima a serviço do campo, a gente convida aí a Bárbara Centelhas, que preparou as informações para a gente sobre a previsão do tempo e a projeção climática para os próximos dias. Bárbara Centelhas, agrometeorologista. Tudo bem, Bárbara? Olá, pessoal do Momento Agro, aqui é a Bárbara Centelhas, estou de volta, muito bom falar com vocês, Juliana, com você, Luiz Gustavo. Bom, vamos para o nosso boletim, né, análise climática de hoje. Eu queria fazer um gancho antes de falar das previsões, com um pouquinho com o que o Gustavo trouxe ontem para nós, falando, né, como as chuvas melhoraram, como isso tem sido muito positivo, principalmente ali na região do Mato Piba, Mapitoba, né, como algumas pessoas falam, onde a gente teve chuvas muito atípicas. Então, eu queria começar esse nosso programa de hoje, da parte climática, falando um pouquinho sobre como que está esse comportamento das chuvas em relação à média histórica, porque a gente está sempre aqui olhando previsão, né? A previsão é essa, a gente não traz muitas vezes, óbvio que às vezes nós olhamos o balanço hídrico, mas o consolidado disso. Então, o mapa que vai aparecer aí na tela para vocês é um mapa da anomalia da chuva em milímetros para o mês de fevereiro. Lógico que com a ressalva de que fevereiro ainda tem alguns dias para acabar o mês, né, apesar de ser um mês mais curto, mas tendo essas ressalvas, a gente consegue ver um cenário bem clássico do que está acontecendo, e não clássico, mas não, né, típico, do que está acontecendo agora com as condições da chuva no mês de fevereiro. Apesar delas terem retomado e as condições atmosféricas e oceânicas estarem mais favoráveis para a formação aí dessas precipitações em algumas regiões do país, a gente ainda tem uma predominância muito grande de chuvas abaixo do normal. Com destaque aí para o Sudeste, que mesmo com as chuvas chegando em São Paulo, Sul de Minas, né? Vi que algumas pessoas comentaram no programa de ontem a respeito do Sul de Minas. Sul de Minas, que algumas regiões até têm uma chuva acima da média, mas que no geral também apresenta cenários desfavoráveis com chuvas abaixo da média. Pegando todo o sul do país também, né? Quando a gente avança mais para o extremo oeste do país, como alguns outros estados, a gente olha o Pará, né? O Pará foi um estado que sofreu bastante nesse mês. O noroeste do estado do Mato Grosso, com algumas regiões, né? Na região de Sinop ali, com chuvas acima da média, mas praticamente o estado do Mato Grosso todo ainda com condições de chuva abaixo da média. E é importante ressaltar que chuvas, né, essa anomalia intensa vermelha, não necessariamente significa que não choveu, mas que choveu abaixo do que nós chamamos de normal climatológica, que é a média esperada aí para a região. Temos aí Rondônia também com volumes muito aquém do que é esperado, o norte de Goiás. Então, de fato, os maiores volumes, né, e a maior mancha de anomalia positiva, ou seja, chuvas acima da média, ficou concentrada no centro-norte de Minas, Bahia, Piauí, Maranhão, até um pouco do Ceará, né? Sei que a gente já avança aí para um outro tipo de produção, mas vocês veem que essas são as regiões que mais tiveram chuvas acima da média. Alguma coisa no Tocantins também, apesar do Tocantins ficar muito similar aqui ao que nós estamos vendo em Goiás. Então, apesar, né, das chuvas terem retomado com um pouco mais de recorrência ao longo do mês de fevereiro, o cenário atual ainda é muito inferior em relação ao que é esperado, né? E como o Luiz pontuou muito bem ontem, né? Um cenário clássico de El Niño. Se a gente olha esse mapa e fala que nós estamos no ano de El Niño, é difícil de acreditar. Então, tudo isso está relacionado com esse El Niño perdendo força, né? Caminhando para uma neutralidade e por todas as anomalias, né? E condições atípicas que nós vivemos ao longo desse El Niño. E continuando falando da chuva, agora vamos falar aí das previsões, né? Então, ontem comentei que a gente tinha bastante previsão voltada aí para a parte mais leste do país. Essas chuvas se concentravam aí em Goiás, Tocantins, Minas, né? Sul de Minas com bastante chuva, parte de São Paulo ainda com bastante chuva. E isso segue para nossa previsão de 2024, mas no dia 23, ela segue com volumes menores, menos intensos, então esses volumes aí oscilando de chuvas mais baixas, né, de 5 milímetros, podendo chegar a 20, 30, 40 em algumas regiões, mas a gente já não vê aquelas manchas, né, mais avermelhadas,
rosas que indicam chuvas aí superior a 50, 60, 70 milímetros, tá? Pelo menos não nas próximas 24 horas. Quando a gente olha o dia 24, essa chuva mais intensa se concentra no Mato Grosso, parte do Tocantins e sul do Pará, uma região muito específica do sul do Pará, ainda com chuvas em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, mas volumes menores. A região do Mato Piba, que recebeu bastante chuva, e o Nordeste como um todo, nesses últimos dias, já reduz significativamente esse volume, e o Rio Grande do Sul começa a aparecer alguma coisa de chuva, mas volumes muito baixos ainda. Então, ainda sem previsão para o Rio Grande do Sul no dia 24. Quando nós avançamos no dia 25, a gente vê aumentando essa concentração de chuvas no Pará, Mato Grosso, Goiás, né? São os principais estados aí que recebem bastante chuva. São Paulo também se destaca, né? Em algumas regiões com volumes, a região mais central do estado, com volumes significativos. Mas ali Bahia, norte de Minas e alguns Piauí, né? Alguns outros estados do Nordeste também começam a perder a intensidade dessas chuvas. Quando a gente avança, né? Como estamos aqui na quinta-feira, vamos olhar um pouquinho mais para frente essa previsão. Então, quando nós avançamos para o dia 26, a gente já vê essa chuva se deslocando mais para o oeste. Então, o extremo norte, né, o extremo oeste do país começa a ter um pouco mais de chuva. A gente tem chuvas também no Maranhão, Piauí, Ceará, né, devido a uma zona de convergência que ainda está atuando, apesar de não tão intensamente. Mas a gente começa a ver algumas movimentações diferentes, né? A gente ainda tem um pouco de chuva no Paraná, em São Paulo. Então, de fato, tem mudado um pouco esse comportamento. Essa chuva tem migrado, né? As massas aí, as áreas de baixa pressão vêm se formando em outras regiões. Então, a gente sai de chuvas excessivas na parte leste e começa a se deslocar nos próximos dias mais para o oeste do país. Sei que Rio Grande do Sul é uma grande preocupação, então vou até pular ali para a nossa segunda-feira, né? Segunda-feira que a gente já começa a ver uma massa atuando sobre o Rio Grande do Sul, então volta a trazer chuvas pro estado. Acho que eu cheguei a comentar isso ontem, né, para vocês, então a gente consegue observar isso aqui de forma muito clara, né, principalmente no centro-sul do estado, que tem mais sofrido com as faltas de chuva, como a gente já viu no próprio armazenamento relativo de água no solo. Então, essas chuvas aí na média de 30 até 60, 70 milímetros em algumas regiões é bem benéfico, tá? A tendência, até olhando um pouquinho mais para frente, no dia 28, é que essa chuva abrange o estado todo com alta intensidade. Também gera alguns alertas, né, em termos de chuvas excessivas, chuvas intensas, mas, de maneira geral, é positivo para a agricultura e também para o balanço hídrico ali na região. Tá bem? Desejo a todos um excelente restinho de semana, um bom final de semana, e nós nos vemos na semana que vem. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, Bárbara. Muito obrigada pelas informações, pelas atualizações aqui. Gustavo, achei interessante que a Bárbara falou, né? Trazendo os volumes consolidados de chuva, a maioria do Brasil com poucas chuvas, né? E ela falou em um cenário clássico, mas não típico. Achei interessante esse comentário dela. Realmente, Juliana, e a Bárbara está ligada aqui com a gente, aquilo que a gente está falando, né? E eu agradeço muito essa parceria, porque a gente tem conseguido ver, trocar essa bola muito, muito bem, e importante isso, né? Porque aquilo que muitas vezes a gente está vendo com os mapas, a gente está vendo, discutindo com produtores, com técnicos, né? E aí vem essas informações aí consolidadas, né? Acabam sendo especiais. E realmente é essa situação, porque nós temos um El Niño, né, clássico por causa da temperatura no Oceano Pacífico na linha do Equador, mas por isso que isso é o Laninha, o El Niño, desculpa. O El Niño é a temperatura mais alta lá. As consequências desse aumento da temperatura do Oceano Pacífico pode ser diferentes situações, porque tem outros fenômenos que acontecem, que é o que nós estamos vendo aí. Nosso Nordeste agrícola brasileiro aí, com possibilidade de boas produtividades, né? E o sul do Brasil, que deveria ser o mais beneficiado pelas chuvas por causa do El Niño, não foi tão beneficiado assim, né? Apesar que não é uma safra horrível, mas não é uma safra que o produtor esperava que pudesse ter, né? E de forma geral, as perdas que vão estar acontecendo. E essa grande desuniformidade de chuvas, né? O que eu queria chamar a atenção também é que praticamente nesses próximos 7 dias, como a Bárbara trouxe aí a previsão praticamente para os próximos 7 dias,
é bem possível que nós tenhamos boas chuvas em quase todas as regiões de produção. Então, agora, mais imediato, o Nordeste agrícola, depois mais o Centro-Oeste, e aí, semana que vem, o Rio Grande do Sul com boas chuvas, que esse era o medo do Rio Grande do Sul, né? Porque teve boas chuvas semana passada, essa semana não tinha previsões boas, agora está com previsão boa para a semana que vem, e é com as temperaturas mais amenas, com voltando às umidades presentes no solo também, espero que possa chover em todas as regiões, inclusive na metade sul, que é onde está mais necessitando, inclusive, possa voltar. Essa é a nossa expectativa, que possa fazer com que essas chuvas melhorem as situações das lavouras e que pelo menos permaneçam com uma possibilidade de boas produções nessas regiões, né? E aí, seguinte, pessoal, vamos complementar com aquilo que a gente falou do mercado. Ó, o pessoal, os americanos enxergando possibilidade de chuva em todas as regiões. Vocês acham que vai aumentar o preço de Chicago? Nós não temos, nós não temos visualização de aumentar o preço de Chicago, ainda mais com essas notícias que nós estamos vendo nesse momento.